Há uma batalha acontecendo dentro de você neste exato momento. Uma guerra silenciosa que ninguém vê, mas que consome suas forças dia após dia. É aquele pecado que volta, aquela tentação que você pensou ter vencido, mas que retorna como uma onda implacável. Você ora, você chora, você promete a Deus que desta vez será diferente. E por alguns dias, talvez semanas, você sente que finalmente está livre. Mas então, numa manhã qualquer, numa tarde comum, ele está ali novamente. E você se pergunta, por que não consigo vencer isso? Será que Deus desistiu de mim? Quero que você compreenda algo fundamental hoje. Sua luta não é sinal de fraqueza espiritual. Sua batalha não prova que você é um fracasso diante de Deus. O apóstolo Paulo, um dos maiores homens de fé que já caminhou nesta terra, escreveu em Romanos 7,19: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Este é Paulo falando. O homem que teve revelações do terceiro céu. O homem que escreveu grande parte do Novo Testamento. E ele confessa abertamente sua luta interna. Você não está sozinho nesta guerra, mas preste atenção ao que ele diz nos versículos seguintes. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo não ficou preso na culpa. Ele reconheceu sua fraqueza, mas redirecionou seu olhar para o Salvador. E é exatamente isso que Deus quer que você faça hoje. Não ficar remoendo sua derrota, mas levantar os olhos para aquele que tem o poder de transformar você. O pecado persistente funciona como uma prisão invisível. Você vive entre quatro paredes que ninguém mais enxerga, mas que você sente todos os dias. Pode ser a pornografia que consome suas noites. Pode ser a amargura que você carrega contra alguém que te feriu. Pode ser a ansiedade que rouba sua paz, mesmo quando você ora. Pode ser o vício que envergonha você, mas do qual você não consegue se libertar. Pode ser a mentira que se tornou um hábito. Pode ser a inveja que corrói seu coração quando vê outros prosperarem. Seja qual for sua prisão, ela é real e ela é dolorosa. Mas Jesus disse em João 8,36, Se, pois, o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Observe bem, não diz que talvez você será livre, não diz que você tentará ser livre, diz que verdadeiramente sereis livres. Esta é uma promessa absoluta, incondicional, definitiva. O problema não está na promessa de Deus. O problema está em como temos tentado alcançar essa liberdade. Durante anos, você tentou vencer esse pecado com suas próprias forças. Você fez promessas, estabeleceu metas, criou estratégias, e todas falharam, não é verdade? Porque a vitória espiritual não vem do seu esforço humano. Ela vem da rendição completa ao poder de Deus. Isaías 40:29 nos revela. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você precisa entender esta verdade. Deus não está esperando que você fique forte para depois te ajudar. Ele está esperando que você reconheça sua fraqueza para então manifestar seu poder através de você. Pense em Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um guerreiro que matou gigantes, um rei que conquistou nações. E ainda assim, ele caiu em adultério com Batseba. Um pecado que não aconteceu de repente. Foi um processo. Primeiro ele viu, depois ele cobiçou, então ele agiu. E depois tentou encobrir. Um pecado levou a outro. E Davi, o poderoso rei, ficou preso numa teia de culpa e vergonha por quase um ano inteiro. Mas observe o que acontece quando o profeta Natã confronta Davi. Ele poderia ter se defendido, poderia ter justificado, poderia ter minimizado. Mas veja o que ele faz no Salmo 51:4. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias.
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi não tentou se justificar. Ele se quebrantou, e nesse quebrantamento encontrou restauração. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. O versículo 17 deste mesmo salmo diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Você quer vencer aquele pecado que te persegue? Pare de tentar vencê-lo com força de vontade. Traga-o à luz diante de Deus. Confesse, quebrante-se e deixe que a misericórdia divina faça o que sua determinação humana nunca conseguiu fazer. Mas há algo mais que você precisa compreender. O pecado persistente não é apenas uma questão de comportamento. É uma questão de identidade. Você tem lutado contra o pecado como se fosse um inimigo externo. Mas a verdade é que o maior campo de batalha está dentro de você, na forma como você se vê, na forma como você se define. Enquanto você continuar se identificando com seu pecado, você permanecerá preso nele. Quantas vezes você já disse: eu sou ansioso, eu sou viciado, eu sou assim mesmo? Cada vez que você declara isso, você está concordando com uma identidade que não vem de Deus. Porque em Cristo, você não é definido pelo seu pecado. Você é definido pela sua justiça. 2 Coríntios 5,17 declara: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você entende o que isso significa? Você não é mais a pessoa que você era. Aquela identidade velha, aquele eu que era escravo do pecado, foi crucificado com Cristo. O problema é que você continua visitando o túmulo de quem você era. Continua se lembrando dos seus fracassos. Continua se definindo pelos seus erros. E enquanto você fizer isso, você dará poder ao pecado sobre sua vida. A transformação verdadeira começa quando você para de olhar para quem você era e começa a declarar quem você é em Cristo. Você não é ansioso, você tem a paz de Cristo. Você não é viciado, você é livre pelo poder do Espírito Santo. Você não é fracassado. Você é mais que vencedor por meio daquele que te amou. Esta não é apenas psicologia positiva, é verdade bíblica. É quem você realmente é quando seu olhar está fixo em Cristo, ao invés de estar fixo em suas falhas. E aqui está algo revolucionário. Deus nunca te pediu para vencer o pecado sozinho. Ele te pediu para estar unido a Cristo. E quando você está unido a Ele, quando sua vida está escondida nele, você tem acesso ao mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Efésios 1, 19 e 20 fala sobre a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Este poder está disponível para você, não para algum crente super espiritual, para você. O mesmo poder que venceu a morte está operando em sua vida. E se este poder pôde ressuscitar Jesus, ele pode ressuscitar áreas mortas da sua vida. Pode trazer vida onde há morte. Pode trazer vitória onde há derrota. Pode trazer liberdade onde há escravidão. Mas você precisa crer nisso, precisa declarar isso, precisa viver como alguém que tem acesso a este poder, ao invés de viver como alguém que está sozinho na batalha. Hoje preciso te mostrar algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre esta batalha. O pecado persistente não é vencido de uma vez por todas com um único ato de vontade. Ele é vencido através de um processo diário de escolha consciente. Jesus disse em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Observe as palavras cada dia. Não é uma decisão única, é uma rendição diária.
Você acorda pela manhã e antes mesmo de sair da cama, o inimigo já está sussurrando em seus ouvidos. Ele te lembra dos seus fracassos, te mostra suas fraquezas, te convence de que você nunca vai conseguir vencer. E se você não tiver uma âncora espiritual, se você não tiver estabelecido sua identidade em Cristo, você vai acreditar nessas mentiras. E acreditar nelas é o primeiro passo para viver conforme elas. Mas há um padrão bíblico que precisa se tornar real em sua vida. É o padrão da renovação da mente. Paulo escreve em Romanos 12:2: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A transformação não acontece tentando mudar seu comportamento. Ela acontece mudando a forma como você pensa. Seu comportamento é apenas o fruto da árvore. A raiz está nos seus pensamentos. E se você continuar alimentando pensamentos de derrota, de vergonha, de incapacidade, você vai continuar produzindo frutos de fracasso. Mas se você começar a alimentar sua mente com a palavra de Deus, se você começar a declarar sobre si mesmo o que Deus diz sobre você, algo sobrenatural começa a acontecer. Sua mente é renovada, sua perspectiva muda e seu comportamento se transforma como consequência natural. Deixe-me te mostrar como isso funcionou na vida de José. Aqui estava um jovem que tinha todos os motivos para ceder ao pecado. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, separado de sua família, jogado numa terra estranha. E então, na casa de Potifar, ele prosperou, ganhou confiança, recebeu autoridade, e a esposa de Potifar começou a seduzi-lo dia após dia. Pense na situação de José. Ele estava longe de casa. Ninguém saberia. Ele poderia justificar: "Depois de tudo que passei, mereço um momento de prazer." Mas veja o que ele diz em Gênesis 39:9. "Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" José não estava pensando nas consequências humanas. Ele estava pensando no seu relacionamento com Deus. Sua identidade não estava em sua posição, em sua dor ou em suas circunstâncias. Sua identidade estava em ser um servo do Deus Altíssimo. E quando ele fugiu daquela tentação, quando ele escolheu a santidade ao invés do prazer momentâneo, as consequências imediatas foram terríveis. Ele foi caluniado, preso, esquecido. Mas Gênesis 39:21 diz algo poderoso. O Senhor, porém, estava com José. Nos momentos de maior escuridão, quando parecia que fazer o certo tinha custado tudo, Deus estava ali, trabalhando, preparando, posicionando José para um propósito que ia muito além do que ele podia imaginar. Você precisa entender isso hoje. Quando você resiste ao pecado, quando você escolhe obedecer a Deus mesmo quando dói, mesmo quando parece que você está perdendo, Deus está com você. Ele vê, Ele honra, e Ele está trabalhando coisas em seu favor que seus olhos ainda não podem ver. Mas se você ceder, se você disser, "Só desta vez", você não está apenas caindo no pecado. Você está trocando o propósito eterno de Deus por um prazer temporário. O pecado persistente é persistente exatamente porque ele conhece suas fraquezas. Ele sabe quando você está cansado, sabe quando você está sozinho, sabe quando você está frustrado, e ele ataca nesses momentos vulneráveis. Por isso você não pode depender da sua força. Você precisa construir defesas espirituais antes de ser atacado. Efésios 6, 13 e 14 instrui: "Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes." Havendo feito tudo, isso significa preparação. Não é na hora da batalha que você prepara suas armas, é antes. Como você se prepara? Você mergulha na palavra de Deus.
Você estabelece uma vida de oração genuína. Você se cerca de pessoas que fortalecem sua fé, não que alimentam suas fraquezas. Você remove de sua vida as pontes que te levam ao pecado. Você toma decisões radicais de santidade, mesmo quando ninguém está olhando. Jesus ensinou isso de forma clara em Mateus 5, 29 e 30. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti. Obviamente, Jesus não está falando literalmente de mutilação física. Ele está falando de decisões radicais. Se aquele aplicativo te faz tropeçar, delete-o. Se aquela amizade te puxa para baixo, distancie-se. Se aquele lugar desperta tentações, não vá mais lá. Muitos estão orando para Deus tirar a tentação enquanto continuam alimentando as condições para que ela cresça. Isso é insensatez. Deus te deu livre arbítrio. Ele te deu poder de escolha. E parte da vitória espiritual é usar esse poder para fazer escolhas sábias e preventivas. Não coloque seu pé no caminho da tentação e depois ore para Deus te dar força para resistir. Escolha um caminho diferente desde o início. E quando você faz essas escolhas preventivas, quando você estabelece limites saudáveis, quando você protege seus olhos, seus ouvidos, sua mente, você não está sendo legalista, você está sendo sábio. Provérbios 4, 23 adverte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é opcional, é essencial, porque tudo que você permite entrar no seu coração, eventualmente vai se manifestar na sua vida. Pense nisso como agricultura espiritual. Você está plantando sementes todos os dias. Cada pensamento que você cultiva é uma semente. Cada imagem que você permite entrar pelos seus olhos é uma semente. Cada conversa que você tem é uma semente. E Gálatas 6:7 nos lembra: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Se você semeia pensamentos de luxúria, vai colher ações de imoralidade. Se você semeia pensamentos de amargura, vai colher relacionamentos quebrados. Se você semeia pensamentos de autopiedade, vai colher uma vida de vitimização. Mas se você semeia a palavra de Deus no seu coração, se você semeia pensamentos de gratidão, se você semeia declarações de fé, você vai colher transformação, paz e vitória. E aqui está uma verdade libertadora: você tem controle sobre o que você semeia. Você não pode controlar todas as circunstâncias da sua vida, não pode controlar o que outras pessoas fazem, mas você pode controlar em que você pensa. Pode controlar o que você permite entrar na sua mente. Pode controlar as declarações que você faz sobre si mesmo. E quando você assume essa responsabilidade, quando você para de culpar circunstâncias e começa a tomar conta da sua vida de pensamento, você descobre um poder que estava ali o tempo todo. Filipenses 4:8 te dá um filtro claro. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Este não é apenas um conselho bonito, é uma estratégia de guerra espiritual, porque você não pode pensar dois pensamentos ao mesmo tempo. Quando você enche sua mente com o que é puro, não há espaço para o que é impuro. Mas mesmo quando você faz tudo certo, mesmo quando você se prepara espiritualmente, ainda haverá momentos de queda. E é neste ponto que muitos desistem. Eles caem uma vez e concluem: eu nunca vou conseguir, sou um fracasso. E é exatamente aí que o inimigo quer você. Não apenas no pecado, mas na desesperança que vem depois dele. Porque um cristão cheio de vergonha é um cristão sem poder.
Um cristão que se define pelo seu fracasso é um cristão que nunca vai experimentar a plenitude da graça de Deus. Veja a história de Pedro. Aqui estava um homem que caminhou com Jesus por 3 anos. Viu milagres, ouviu ensinamentos profundos, testemunhou transfigurações. E na última noite, antes da crucificação, Jesus olhou para ele e disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Que palavras impressionantes! Jesus sabia que Pedro ia negar. E ainda assim, ele já estava orando pela restauração dele. E Pedro negou 3 vezes, com maldições, dizendo que nem conhecia Jesus. E quando o galo cantou e seus olhos encontraram os de Jesus, Lucas 22:62 diz: E saindo Pedro, chorou amargamente. Aquele choro não era apenas tristeza, era quebrantamento. Era a dor de reconhecer que ele tinha falhado completamente, que suas promessas de fidelidade tinham se revelado vazias, que na hora da prova ele tinha escolhido a autopreservação ao invés da lealdade a Cristo. Muitos de vocês estão vivendo neste momento hoje. Vocês choraram amargamente, vocês se arrependeram sinceramente, mas ainda estão paralisados pela culpa, ainda estão se punindo mentalmente por aquele pecado, e o inimigo está usando isso para te manter preso. Ele quer que você acredite que Deus está decepcionado demais com você, que você perdeu sua chance, que nunca mais vai poder ser usado por Deus. Mas observe o que acontece depois da ressurreição. Jesus poderia ter simplesmente ignorado Pedro, poderia ter escolhido outros discípulos, mas ele não fez isso. João 21 registra um encontro extraordinário à beira do mar. Jesus prepara um café da manhã para os discípulos. E depois de comerem, ele olha para Pedro e faz uma pergunta 3 vezes. Simão, filho de Jonas, tu me amas? 3 negações, 3 perguntas, 3 oportunidades de reafirmar seu amor. Jesus não estava esfregando o fracasso na cara de Pedro. Ele estava dando a ele a chance de substituir cada negação com uma declaração de amor. E depois de cada resposta, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Você percebe o que Jesus está fazendo? Ele está restaurando a identidade de Pedro. Está devolvendo a ele o chamado. Está dizendo: seu fracasso não é o fim da sua história, é o começo da sua restauração. E se Deus fez isso com Pedro, Ele fará com você. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa quão profundo você afundou no pecado. Se você se arrepende verdadeiramente, se você volta para Deus com um coração quebrantado, Ele não apenas te perdoa, Ele te restaura, Ele te recomissiona, Ele te usa de maneiras que você nunca imaginou possíveis. Porque Deus não se especializa em pessoas perfeitas. Ele se especializa em pessoas quebrantadas que se rendem completamente a Ele. 1 João 1,9 promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fiel e justo, não talvez, não se você merecer. Ele é fiel e justo. É a natureza de Deus perdoar. Faz parte do seu caráter. E quando você confessa, quando você traz seu pecado à luz, algo sobrenatural acontece. Não apenas perdão, mas purificação. Ele não apenas apaga a dívida, ele limpa a mancha, ele remove a culpa, ele restaura a comunhão. Mas você precisa fazer sua parte. Confessar não é apenas admitir que pecou, é concordar com Deus sobre a natureza do seu pecado. É chamá-lo pelo que ele é, não minimizar, não justificar, não culpar circunstâncias ou outras pessoas. É assumir responsabilidade total e se lançar na misericórdia de Deus. E quando você faz isso genuinamente, Deus age. Agora escute com atenção. O arrependimento verdadeiro produz mudança de direção. Não é apenas sentir tristeza pelo pecado, é decidir virar as costas para ele.
é tomar decisões concretas para não voltar àquele caminho. Provérbios 28:13 adverte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessa e deixa, não um ou outro, ambos. Muitos confessam, mas não deixam. Eles vêm a Deus, pedem perdão e no dia seguinte estão fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento, é manipulação religiosa. É tentar usar a graça de Deus como licença para continuar pecando. E Paulo aborda isso diretamente em Romanos 6:1-2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A graça de Deus não é uma desculpa para continuar pecando. É o poder para parar de pecar. E quando você entende isso, quando você deixa de ver a graça como uma rede de segurança que te permite cair repetidamente e começa a vê-la como o poder transformador que te capacita a viver em santidade, tudo muda. Você para de abusar da graça e começa a cooperar com ela. E aqui está algo que você precisa entender. Deus não está apenas interessado em mudar seu comportamento. Ele quer mudar seu coração. Porque comportamento mudado sem coração mudado é apenas religiosidade, é atuação. É você tentando parecer santo por fora, enquanto por dentro continua podre. E isso é exatamente o que Jesus condenou nos fariseus. Ele disse em Mateus 23:27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Deus não quer que você seja um sepulcro caiado. Ele quer que você seja transformado de dentro para fora, que seu coração seja mudado, que seus desejos sejam realinhados, que você não apenas pare de fazer o pecado, mas que pare de querer fazer o pecado. E isso só acontece quando você permite que o Espírito Santo trabalhe nas profundezas do seu ser. Quando você não apenas muda seu comportamento externo, mas permite que Deus examine e transforme suas motivações internas. Salmos 139, 23, 24 deve se tornar sua oração constante. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esta oração exige coragem, porque quando você convida Deus a sondar seu coração, Ele vai revelar coisas que você preferiria não ver. Vai expor raízes de amargura que você tem nutrido. Vai mostrar orgulho que você tem disfarçado de confiança. Vai trazer à luz egoísmo que você tem justificado como autocuidado. E isso dói, mas essa dor é necessária. É a dor da cirurgia espiritual que remove o câncer antes que ele te mate. Há uma verdade libertadora que precisa penetrar fundo em seu coração hoje. A vitória sobre o pecado persistente não é conquistada, é recebida. Você está tentando conquistar algo que Jesus já conquistou por você. Na cruz, quando ele disse, está consumado, não era apenas sobre o perdão dos seus pecados. Era sobre o poder do pecado sobre sua vida. Romanos 6:6 declara, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Preste atenção nas palavras. Foi crucificado. Não será, não está sendo, foi, passado, já aconteceu. O velho você, aquele que era escravo do pecado, já morreu com Cristo. O problema é que você continua vivendo como se ainda estivesse vivo. Continua dando a ele voz. Continua acreditando nas suas mentiras. Continua se comportando como se ainda fosse escravo quando Jesus já te libertou. Imagine um prisioneiro que passou 20 anos numa cela. Um dia, as portas se abrem. Ele está livre, mas ao invés de sair, ele continua sentado no chão da cela. Por quê? Porque ele se acostumou com a prisão. Ela se tornou familiar.
Segura, de certa forma, o mundo lá fora assusta. E assim, mesmo tendo a porta aberta, ele escolhe permanecer preso. Isso é o que muitos cristãos fazem. Jesus abriu a porta, mas eles continuam vivendo dentro da prisão do seu pecado porque é o que eles conhecem. Mas Deus está dizendo hoje: saia da cela. Você é livre. Não porque você conquistou essa liberdade, mas porque eu paguei o preço dela. Não porque você merece, mas porque eu te amei. E este amor não é condicional ao seu desempenho. Ele é baseado na minha natureza. Eu sou amor. E meu amor por você não diminui quando você cai. Ele se intensifica porque eu sei que é exatamente quando você mais precisa dele. A mulher com fluxo de sangue entendeu isso. 12 anos sofrendo, 12 anos de exclusão social, 12 anos sendo considerada impura. Ela gastou tudo o que tinha com médicos e nada adiantou. Marcos 5:26 diz que ela nada tinha aproveitado antes, pelo contrário, se sentia pior. Essa é a condição de muitos hoje. Tentaram de tudo: terapias, promessas, estratégias humanas, e nada funcionou. Pelo contrário, estão piores. Mais desesperados, mais sem esperança. Mas observe o que ela fez. Ela ouviu falar de Jesus e algo dentro dela acreditou que ele era diferente, que com ele seria diferente. Marcos 5:28 registra seu pensamento: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela não precisava que Jesus a visse, não precisava que ele soubesse seu nome, não precisava de um sermão personalizado. Ela apenas precisava tocar nele. E ela se lançou naquela multidão, arriscando tudo, porque ela entendeu que Jesus era sua única esperança real. E quando ela tocou, imediatamente a fonte do seu sangue secou. 12 anos de sofrimento terminaram em um instante. Mas Jesus não deixou por isso. Ele parou, olhou ao redor e perguntou: quem me tocou? Os discípulos ficaram confusos. Havia uma multidão apertando Jesus de todos os lados, mas ele sabia que alguém tinha tocado nele com fé. E ele queria que essa mulher se identificasse, não para envergonhá-la, mas para completar sua cura, porque a cura física era apenas parte do que ela precisava. Ela precisava ser restaurada publicamente, precisava ouvir da boca de Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Filha, que palavra linda! Por 12 anos ela foi vista como impura, como alguém a ser evitada. E Jesus a chama de filha, devolve sua dignidade, restaura sua identidade e declara que ela está completamente curada. Este é o Deus que você serve. Ele não está interessado apenas em tirar você do pecado. Ele quer restaurar completamente sua vida. Quer devolver sua dignidade, quer que você saiba que é filho, que é filha, que você não é definido pelo seu passado, mas pelo sangue de Jesus que te purificou. E quando você entende isso, quando essa verdade desce da sua cabeça para o seu coração, algo poderoso acontece. Você para de lutar para ser aceito por Deus e começa a descansar na aceitação que você já tem nele. E quando você descansa nesta aceitação, quando você para de tentar ganhar o amor de Deus e simplesmente o recebe, você descobre uma força que nunca imaginou ter. Porque essa força não vem de você, vem de saber que você é amado incondicionalmente. De saber que seu valor não está no que você faz, mas em quem você é em Cristo. De saber que mesmo nos seus piores dias, mesmo nas suas piores quedas, Deus não te ama menos. Romanos 8:38-39 declara com poder absoluto: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar você do amor de Deus, nem seu pecado, nem sua fraqueza,
nem seus fracassos repetidos. E quando você realmente acredita nisso, quando você internaliza esta verdade, ela muda a forma como você lida com a tentação, porque você não está mais lutando para manter o amor de Deus. Você está lutando a partir do amor de Deus. Não está tentando se tornar digno, está vivendo como alguém que já foi declarado digno pelo sacrifício de Cristo. E há uma diferença enorme entre estas duas posições. Quando você luta para ganhar amor, cada queda é devastadora. Prova que você não é bom o suficiente. Confirma suas piores crenças sobre si mesmo. Mas quando você luta a partir do amor que já recebeu, cada queda se torna uma oportunidade de experimentar a graça de Deus, de voltar para casa, de ser abraçado pelo Pai que nunca parou de te amar. E essa graça não te faz querer pecar mais. Ela te faz querer viver em santidade como resposta de gratidão pelo amor que você recebeu. Esta é a diferença entre religião e relacionamento. Religião diz: eu preciso ser bom para Deus me amar. Relacionamento diz: porque Deus me ama, eu quero viver de uma forma que honre esse amor. Religião motiva através da culpa e do medo. Relacionamento motiva através do amor e da gratidão. E só o amor verdadeiro tem poder para transformar você de dentro para fora. A grande virada na sua batalha contra o pecado persistente acontece quando você entende que santidade não é sobre esforço, mas sobre rendição. Não é sobre tentar ser bom o suficiente, mas sobre permitir que Cristo viva através de você. Gálatas 2:20 revela este mistério. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo não diz: eu tento viver como Cristo. Ele diz: Cristo vive em mim. Há uma diferença abissal entre estas duas afirmações. Uma é imitação externa, a outra é transformação interna. Uma depende do seu esforço, a outra depende da sua presença. E a presença de Cristo em você é mais poderosa do que qualquer tentação que venha contra você. O problema é que muitos cristãos tentam vencer o pecado sem viver na plenitude do Espírito Santo. Jesus prometeu em João 14:16 e 17: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele é uma pessoa da Trindade que vem habitar em você. E sua função não é apenas te consolar, é te capacitar, te transformar, te guiar em toda a verdade. Quando você é tentado, o Espírito Santo está ali. Quando você está fraco, ele é sua força. Quando você não sabe orar, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26 confirma. Também o Espírito, semelhantemente, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não está lutando sozinho. Você tem o poder do Espírito Santo habitando em você. Mas há uma condição. Você precisa andar no Espírito. Gálatas 5:16 instrui: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar no Espírito significa viver em constante comunhão com Deus. Significa consultar o Espírito antes de tomar decisões. Significa ser sensível à sua voz que te alerta quando você está se aproximando de uma área perigosa. Significa obedecer prontamente quando ele te diz para parar, para mudar de direção, para fugir. Pense em Jeremias. Deus o chamou para ser profeta ainda jovem. E Jeremias respondeu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque ainda sou menino. Ele se viu inadequado, imaturo, incapaz.
Mas veja a resposta de Deus em Jeremias 1, 7 e 8. Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus não disse, você está certo, você é muito jovem, espere ficar mais maduro. Ele disse, não importa como você se vê, importa que eu estou com você. E minha presença é suficiente para te capacitar a fazer tudo o que eu te chamei para fazer. Este é o mesmo Deus que está com você hoje. Ele não está esperando você ficar forte o suficiente. Ele está dizendo, eu sou sua força. Minha presença em você é maior do que qualquer fraqueza que você tenha. Mas para experimentar essa força, você precisa parar de confiar na sua própria capacidade e começar a depender completamente dele. 2 Coríntios 12, 9 e 10 contém uma das verdades mais revolucionárias da Bíblia. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Você leu isso? Paulo aprendeu a se gloriar nas suas fraquezas. Não porque a fraqueza em si seja boa, mas porque é na fraqueza que o poder de Cristo se manifesta plenamente. Enquanto você estiver tentando ser forte por si mesmo, você está, na verdade, impedindo que o poder de Deus opere em você. Mas quando você reconhece sua fragilidade, quando você diz, Senhor, eu não consigo, mas Tu podes, você abre espaço para que Deus faça o que apenas Ele pode fazer. Esta é a chave que muitos estão perdendo. Eles estão tão focados em vencer o pecado, que esqueceram de se focar em conhecer a Cristo. E quanto mais você conhece a Cristo, quanto mais profundo é seu relacionamento com Ele, menor é o apelo do pecado. Porque você descobre que nada neste mundo se compara à alegria de estar na presença de Deus. Nada satisfaz como Ele satisfaz. Nenhum prazer temporário vale a pena trocar pela paz que vem de estar em comunhão com Ele. Os discípulos entenderam isso. Depois que Jesus deu um ensinamento difícil, muitos o abandonaram. E Jesus olhou para os 12 e perguntou, quereis vós também retirar-vos? E Pedro respondeu em João 6,68, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro não estava dizendo que seguir Jesus era fácil, ele estava dizendo que não havia alternativa melhor, que apesar dos desafios, apesar das dificuldades, Jesus tinha algo que nenhum outro lugar ou pessoa podia oferecer. E quando você chega neste ponto, quando você reconhece que Jesus é sua única fonte verdadeira de vida, satisfação e propósito, o pecado perde muito do seu poder. Porque você não está mais tentando resistir ao pecado enquanto secretamente deseja ceder a ele. Você está escolhendo algo infinitamente melhor. Está trocando miragem por água viva. Está trocando fome por pão da vida. Está trocando escravidão por liberdade verdadeira. Jesus disse em João 4, 13 e 14, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O pecado promete satisfação, mas sempre deixa você com mais sede. Mas Jesus oferece algo que realmente satisfaz, algo que se torna uma fonte dentro de você, que continua jorrando, que continua refrescando, que nunca acaba. E quanto mais você bebe desta água viva, quanto mais você se alimenta da presença de Deus, menos atraentes se tornam as cisternas rotas que o mundo oferece. Jeremias 2,13 descreve o pecado do povo de Israel. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas.
Eles abandonaram a fonte de água viva para cavar cisternas que nem sequer funcionavam. Não cometa o mesmo erro. Não troque a presença de Deus por prazeres que não satisfazem. Não abandone a fonte de água viva por cisternas rotas que deixam você ainda mais sedento. Volte para a fonte, beba profundamente e descubra que quando você está verdadeiramente satisfeito em Deus, as tentações do mundo perdem seu brilho. Não porque você está se forçando a não desejá-las, mas porque você encontrou algo infinitamente melhor. Chegou o momento de você entender algo que vai mudar completamente sua caminhada. Deus não está surpreso com suas quedas. Ele não está chocado com seus fracassos. Ele te conhece melhor do que você conhece a si mesmo. Salmos 139, 1-4 revela: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Deus sabe, Ele sempre soube, e mesmo assim, Ele te escolheu. Mesmo sabendo de cada vez que você ia cair, Ele decidiu te amar. Mesmo conhecendo cada fraqueza que você tem, Ele determinou te chamar de filho, te chamar de filha. Porque o amor de Deus não é baseado no seu desempenho. Ele é baseado no sacrifício de Jesus na cruz. E este sacrifício foi suficiente, completo, final. Hebreus 10:14 declara: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Uma só oferta. O sacrifício de Jesus não precisa ser repetido. Não precisa ser complementado com seus esforços. Quando Jesus disse, está consumado, Ele quis dizer exatamente isso. A obra da redenção está completa. Você está aperfeiçoado aos olhos de Deus. Não porque você é perfeito em si mesmo, mas porque você está em Cristo e Ele é perfeito. E quando você começa a viver dessa verdade, quando você para de tentar ganhar o amor de Deus e começa a receber o amor que Ele já te deu, algo extraordinário acontece. O pecado perde seu poder sedutor, porque você descobre uma alegria maior, uma satisfação mais profunda, um propósito mais elevado. E as coisas que antes te controlavam simplesmente não têm mais a mesma atração sobre você. Isso não significa que a tentação desaparece. Jesus foi tentado. A diferença é que ele não tinha natureza pecaminosa. Você ainda tem. Mas você também tem o Espírito Santo. E a cada dia, à medida que você se rende a Ele, à medida que você escolhe alimentar o Espírito ao invés da carne, sua natureza carnal vai perdendo força, enquanto sua natureza espiritual se fortalece. Pense nisso como uma batalha entre dois lobos dentro de você. Um lobo representa suas paixões carnais, seus desejos egoístas, sua natureza pecaminosa. O outro lobo representa o fruto do Espírito, o caráter de Cristo sendo formado em você. Qual dos dois vai vencer? Aquele que você alimentar. Se você alimenta a carne com pensamentos impuros, com conteúdos que estimulam a luxúria, com conversas que alimentam a amargura, a carne vai dominar. Mas se você alimenta o Espírito com a palavra, com adoração, com comunhão genuína, o Espírito vai prevalecer. E aqui está uma verdade que vai te libertar. Você não precisa esperar até estar completamente livre do pecado para ser usado por Deus. Deus usa vasos imperfeitos. Ele sempre usou. Moisés era gago e tinha assassinado um homem. Davi cometeu adultério e homicídio. Pedro negou Jesus. Paulo perseguiu a igreja. E ainda assim, Deus os usou poderosamente. Não apesar de suas falhas, mas através do processo de lidar com suas falhas. Porque é nas suas fraquezas que a força de Deus se manifesta. É nos seus erros que a graça de Deus brilha mais forte. É na sua jornada de quebrantamento
que outros encontram esperança. Deus não está esperando você ser perfeito para te usar. Ele está esperando você ser disponível, rendido, disposto a ser moldado por Ele. Filipenses 1:6 promete: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem começou a obra? Deus. Quem vai completá-la? Deus. Qual é sua parte? Cooperar, render-se, confiar. Você não é responsável por sua transformação. Você é responsável por sua entrega, e Deus é fiel para completar o que Ele começou em você. Então pare de carregar a culpa do que Deus já perdoou. Pare de se punir pelo que Deus já esqueceu. Jeremias 31:34 registra a promessa de Deus: porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Se Deus esqueceu, por que você insiste em lembrar? Se Deus te purificou, por que você continua se vendo como sujo? Se Deus te declarou justo, por que você aceita a condenação do inimigo? Apocalipse 12:10 identifica Satanás como o acusador de nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus de dia e de noite. O diabo quer que você viva em condenação constante, quer que você se lembre de cada erro, quer que você se defina pelo seu pior momento. Mas Romanos 8:1 declara: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Zero. Nem um pouco. Se você está sentindo condenação, não está vindo de Deus. Deus convence você do pecado para que você se arrependa e seja restaurado. Mas o diabo condena você para mantê-lo preso na culpa e na vergonha. Aprenda a discernir entre a voz de Deus e a voz do acusador. A voz de Deus traz convicção que leva ao arrependimento e à restauração. A voz do acusador traz condenação que leva ao desespero e à paralisação. E quando você ouve a voz do acusador te lembrando de quem você era, de onde você caiu, do que você fez, responda com a palavra de Deus. Diga: sou nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Estou coberto pelo sangue de Jesus. Não há condenação para mim, porque estou em Cristo. E continue declarando até que a voz do acusador se cale diante da verdade da palavra de Deus. Esta é guerra espiritual. E uma das armas mais poderosas que você tem é a palavra de Deus declarada com fé. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus não é apenas informação, é poder, é vida, é uma espada que corta através de mentiras e estabelece verdade. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não entrou em debate com o diabo. Ele simplesmente citou a palavra. Está escrito. E o poder da palavra foi suficiente para derrotar cada tentação. Você tem acesso a essa mesma arma, mas ela só é eficaz se você a conhece e a usa. Não adianta ter uma Bíblia na estante se você nunca a abre. Não adianta ler a palavra se você nunca a declara. A palavra precisa estar na sua boca, no seu coração, na sua mente, pronta para ser usada quando o ataque vier. E o ataque sempre vem. 1 Pedro 5:8 adverte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Seu inimigo não está dormindo, ele está procurando oportunidade, mas você não precisa ter medo dele, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. E quando você está firme na palavra, cheio do Espírito, vestido com a armadura de Deus, o inimigo não tem poder sobre você. Estamos chegando ao ponto decisivo desta mensagem. Tudo que foi dito até aqui converge para este momento onde você precisa tomar uma decisão. Não amanhã, não quando você se sentir mais forte, agora.
porque cada momento que você adia a rendição completa é um momento a mais sob o peso de uma prisão da qual Jesus já te libertou. Josué 24:15 coloca diante de você a mesma escolha que ele colocou diante de Israel. Escolhei hoje a quem sirvais. Hoje, não ontem, que já passou e não pode ser mudado. Não amanhã, que ainda não chegou e pode nunca chegar. Hoje, neste exato momento, você tem uma escolha: continuar servindo ao pecado que te escraviza ou render-se ao Salvador que te libertou. Continuar definindo sua identidade pelos seus fracassos ou aceitar a identidade que Deus já estabeleceu para você em Cristo. Continuar lutando com suas próprias forças ou descansar no poder que Deus já colocou à sua disposição através do Espírito Santo. E eu preciso ser direto com você. Esta decisão vai exigir coragem, porque mudar é difícil. Sair da prisão conhecida para a liberdade desconhecida assusta, mas 2 Timóteo 1:7 te lembra: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O medo que você sente não vem de Deus, vem do inimigo que quer te manter paralisado. Mas Deus te deu espírito de poder, de amor, de domínio próprio. Você tem tudo o que precisa para vencer. A questão não é capacidade, é disposição. Você está disposto a fazer o que for necessário, disposto a cortar relacionamentos tóxicos, disposto a mudar hábitos arraigados, disposto a buscar ajuda quando necessário, disposto a ser radical na sua busca por santidade. Porque vitória de verdade exige decisões de verdade, não meia rendição, não compromissos parciais, mas uma entrega total e completa. Jesus contou a parábola do filho pródigo, e no centro daquela história está um momento decisivo registrado em Lucas 15, 17 e 18. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Caindo em si, ele acordou, reconheceu sua condição, mas não parou no reconhecimento. Ele tomou uma decisão: levantar-me-ei e irei. Muitos reconhecem que estão em pecado, mas nunca se levantam. Ficam lamentando, ficam na autopiedade, ficam dizendo: um dia eu vou mudar. Mas esse dia nunca chega porque eles não tomam a decisão de se levantar. E o Pai está esperando, não com condenação, mas com braços abertos. Lucas 15, 20 pinta uma cena linda. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai viu de longe. Ele estava vigiando, esperando. E quando viu o filho voltar, não esperou ele chegar. Correu ao encontro dele. Isto é Deus. Ele não está esperando você se limpar primeiro. Ele corre ao seu encontro enquanto você ainda está sujo. Ele te abraça com suas vestes rasgadas. Ele te beija antes de você terminar seu discurso de arrependimento, porque o amor dele não espera você merecer. Ele simplesmente ama, e hoje Deus está correndo ao seu encontro. Ele vê você onde você está. Ele conhece sua luta. Ele sente sua dor. E ele está dizendo: filho, filha, volte para casa. Chega de viver na miséria do pecado. Chega de se alimentar das sobras que o mundo oferece. Venha experimentar a plenitude da minha casa. Venha receber o anel que restaura sua autoridade. Venha receber as vestes que restauram sua dignidade. Venha participar da festa que celebra seu retorno. Isaías 1:18 estende o convite mais gracioso. Vinde então e argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Não importa quão profundo você caiu, não importa quão manchado você está, Deus tem poder para te purificar completamente, para te fazer branco como a neve, para te restaurar totalmente.
E este é o momento. Não fuja mais, não se esconda mais, não carregue mais este peso sozinho. Venha à luz, confesse, quebrante-se e deixe Deus fazer o que apenas Ele pode fazer. Transformar seu luto em alegria, suas cinzas em beleza, seu espírito angustiado em vestes de louvor. Isaías 61:3 promete que Deus quer pôr sobre os tristes de Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Você tem vivido em cinzas, tem carregado tristeza, tem vestido angústia, mas Deus quer trocar isso, quer te dar uma coroa, quer ungir você com óleo de alegria, quer vestir você com louvor. Mas Ele não pode fazer isso enquanto você estiver segurando firme nas suas cinzas, enquanto você estiver abraçando sua tristeza, enquanto você estiver se recusando a tirar as vestes de angústia. Você precisa soltar, precisa entregar, precisa permitir que Deus faça a troca. E quando você faz isso, quando você finalmente solta e permite que Deus trabalhe, você descobre algo extraordinário. Você não era tão fraco quanto pensava. Você apenas estava lutando a batalha errada, do jeito errado, com as armas erradas. Mas quando você luta a batalha certa, a batalha de render-se a Deus, de confiar nele, de deixar que Ele seja sua força, você descobre que você pode vencer. Não porque você é forte, mas porque Ele é forte em você. Zacarias 4:6 declara: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A vitória não vem da sua força, vem do Espírito de Deus operando em você, e este Espírito não tem limites, não tem fraquezas, não falha, e Ele está comprometido com sua transformação. Ele não vai desistir de você. Romanos 8:11 promete: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está em você. Pense nisso. O poder da ressurreição, o poder que venceu a morte, o poder que quebrou as cadeias do inferno. Este poder não está distante, não está no céu esperando você ser digno. Ele habita em você agora e está pronto para vivificar, trazer vida para cada área morta da sua vida, cada área dominada pelo pecado, cada área que parece sem esperança. O poder da ressurreição pode trazer vida ali. Mas este poder precisa ser ativado pela sua fé, pela sua rendição, pela sua disposição de cooperar com o que Deus quer fazer. Deus não vai te forçar, não vai te obrigar. Ele espera seu convite. Espera que você diga: Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu creio que Tu podes. Eu me rendo completamente a Ti. Faça em mim o que apenas Tu podes fazer. Quebre as cadeias que me prendem, liberte-me do poder deste pecado e me capacita a viver em santidade, não pela minha força, mas pelo Teu Espírito. E quando você ora assim, com sinceridade, com rendição total, Deus age. Ele começa a trabalhar coisas que você não consegue ver. Começa a mudar coisas que você não consegue mudar. Começa a fortalecer você de maneiras que você nem imagina. E dia após dia, à medida que você continua se rendendo, à medida que você continua escolhendo confiar, você percebe que está mudando, que o pecado que antes te dominava está perdendo força, que a tentação que antes era irresistível agora pode ser vencida. Hoje se quebra o poder daquele pecado sobre sua vida. Hoje você recebe liberdade real, duradoura, fundamentada no sangue de Jesus e no poder do Espírito Santo. Eu decreto sobre você em nome de Jesus: você não é mais escravo do pecado. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filha do Rei dos Reis. O que te prendia está quebrado. O que te acusava está silenciado.
O que te condenava está anulado pelo sangue de Jesus. Você vai vencer porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4 confirma: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E a obra que Deus começou em você será completada. Esta é a promessa, esta é a verdade, esta é a sua realidade em Cristo Jesus. Não porque você merece, não porque você conquistou, mas porque Jesus já conquistou tudo por você na cruz. Agora vá, viva na liberdade que Cristo conquistou para você, ande em novidade de vida. E toda vez que a tentação vier, lembre-se, você não é mais quem você era, você é uma nova criatura. E novas criaturas têm novo poder, novo propósito e nova vitória. Você tem acesso ao trono da graça. Você tem o Espírito Santo como seu consolador, seu guia, sua força. Você tem a palavra de Deus como sua arma. Você tem a comunhão dos santos para te apoiar. E, acima de tudo, você tem um Pai que te ama incondicionalmente e que está comprometido com sua vitória. Não desista. Não se renda ao desespero. Não acredite nas mentiras do inimigo. Levante-se, sacuda a poeira e continue caminhando, porque cada dia é uma nova oportunidade de vencer. Cada manhã traz novas misericórdias. E o Deus que te chamou é fiel. Ele completará a obra que começou em você, em nome de Jesus. Amém e amém.